É necessário que a gente discuta, que a gente debata, as pessoas têm que estar informadas do que está acontecendo e ter certa inquietação. Não dá para nós vermos um país à deriva, com 250 mil mortos. Quero prestar minha solidariedade a todos aqueles que perderam amigos e parentes nessa tragédia brasileira. É claro que a pandemia ela ocorre com gravidade, até por isso é pandemia em todo o mundo, mas a irresponsabilidade, essa visão negacionista, essa visão que, na verdade, incentiva, de certa forma, a morte, quase que cultua a morte, isso levou o Brasil a esse momento trágico da história brasileira. Eu quero me solidarizar com todos aqueles que perderam amigos, queridos ou entes, familiares, e dizer que nós temos que resistir. E uma das formas de resistir é debater, é conversar. Por que esse tema é importante? Porque existe um consenso de que a prova pode ser usada para defesa. Isso todos os juristas, todos os advogados e a jurisprudência. Então, aqueles que foram prejudicados por essa prova, que foi obtida ilegalmente através de um hacker, eles podem usar a prova para fazer defesa. Então, o presidente Lula, por exemplo, é muito ruim dar sempre o exemplo do Lula, porque você politiza a questão. Eu quero que a pessoa que esteja me ouvindo, que não for lulista, como eu não sou lulista, não sou petista, eu sou um militante da Constituição e do Estado Democrático de Direito. A pessoa se coloca no lugar de alguém que foi injustiçado e que hoje está comprovadamente de que esse cidadão foi julgado, vamos dizer cidadão, para que a pessoa se sinta mais próxima àqueles que não são petistas, foi julgado por um juiz parcial, que coordenava a força-tarefa. Isso é uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, e há que se apurar se há crime, inclusive. Porque agora, Paulo, nós vimos uma coisa absolutamente constrangedora, que é uma delegada de Polícia Federal, a delegada que era, talvez, o xodó lá desse grupo, que um colunista do Globo chamou de gangue de Curitiba. Você imagina, quando o Globo começa a chamar de gangue de Curitiba, é porque a coisa está realmente escancarada. Mas uma delegada forjou o documento. Esse Deltan, com outro procurador, dizendo, olha, há um documento que não, um depoimento que não houve, ela forjou um documento, é algo inacreditável, com 40 anos de advocacia, eu nunca tinha visto nada aparecer. Então, essa prova, ela obviamente pode ser usada para anular os processos onde houve essa parcialidade. Isso aí eu não acho que tenha dúvida, eu acho que o Supremo Tribunal, eu não tenho a pretensão de mandar um recado para o Supremo, que o advogado tem que ter, evidentemente, o respeito à corte, mas eu penso que, se nós não tornarmos esse juiz parcial, especialmente nesse caso onde aparecem essas gravações, nós podemos esquecer o Instituto da Nulidade. Não tem um professor de direito no Brasil que vai entrar numa faculdade e vai ter coragem de ensinar para o aluno o que é nulidade. Um juiz que, de forma ilegal e imoral, determinava, não pode ser tal testemunha, não, coloque essa procuradora não, porque ela é muito fraca. Quer dizer, já existia uma pré-condenação. Então, que a prova pode ser usada para defesa é inconteste. Há uma discussão se ela pode ser usada para condenar. Por quê, Paulo? Nós sempre defendemos que a prova é ilegal, isso é um requisito constitucional, ela não pode ser usada no processo penal. Até é interessante ver que, quando aquelas 10 medidas que nós derrotamos esse grupo, eles tinham a ousadia de propor que a prova ilegal, colhida de forma ilegal, pudesse ser usada desde que de boa fé. Se nós não tivéssemos derrotado esse bando, eles agora estariam sofrendo os efeitos daquela proposta nefasta que eles faziam. Então, nós temos que ser coerentes. Eu acho que a coerência é cumprir a Constituição. O que acontece agora, e aí é bom que você saiba, que a gente possa debater, é que essas provas obtidas, elas servem para começar a investigação. A Procuradoria da República, o quarto ex-presidente da Associação dos Procuradores da República, porque essa turma de Curitiba não representa o Ministério Público, não. O Ministério Público, na sua quase totalidade, é gente séria, gente que trabalha, que dedica para o combate efetivo da criminalidade e também para preservar a Constituição, principalmente preservar a Constituição. Então, 4 ex-procuradores vieram criticar os métodos desse grupo de Curitiba, essa força-tarefa de Curitiba. Também o presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou a abertura de inquérito para apurar a postura dos procuradores. Então, o que eu digo é isso. Eu penso, até escrevi um artigo no Poder 360 essa semana, que eu falo com a palavra o Procurador-Geral da República e com a palavra o Supremo Tribunal.
Porque não é possível que uma delegada de polícia forje uma prova, invente um depoimento. É algo escandaloso, dá náusea. E depois os procuradores, prevaricando, falam assim, não, nós temos que consertar isso, senão ela será processada por falsidade. Opa! Como consertar isso? Eles têm obrigação, primeiro têm obrigação de que, se for algo favorável à defesa, há um projeto sobre isso hoje no Congresso Nacional, isso tem que ser apresentado. Agora, forjar uma prova, inventar um depoimento. Então, o mínimo que se pretende é que essas pessoas sejam investigadas. Eu entendo que a defesa deles, nós queremos dar a eles, Paulo, tudo aquilo que eles não deram aos réus e aos advogados e à sociedade brasileira. Eles não usavam a Constituição, eles não davam o amplo à defesa, o devido processo legal. Eu não. Eu quero que eles sejam investigados, que sejam processados, porque as evidências estão pulando. Eu nunca vi tanta evidência de crimes, de ilegalidade, de imoralidade. Então, isso tem que ser investigado. Aí, os advogados competentes que eles vão procurar vão alegar, olha, mas isso não serve para condenar. Só que não é só isso, é claro, porque, veja bem, eu estou sendo procurado, Paulo, você sabe disso, provavelmente, já nos conversamos, eu corro o Brasil há 4, 5 anos para dizer dessas ilegalidades. Uma época que esse senhor era um semideus e que esses meninos se julgavam semideus, esses procuradores, que são indigentes intelectuais, mas que tinham um marketing muito grande, inclusive o apoio da grande mídia. Numa época em que eles eram os todos poderosos, eu já fazia essa crítica e a necessidade dessa discussão. Olha, assim que o Moro começou a ser investigado, que eles teve essa briga de quadrilha e ele saiu do governo que ele elegeu, ele foi o principal eleitor do governo que está aqui, do Bolsonaro. Ele prendeu o principal opositor e teve a ousadia, a disfarçatez de discutir cargo no governo, ainda enquanto juiz, mercadejando a toga e seguramente esbofeteando o Poder Judiciário. Então, naquele momento, a gente tem que ter uma visão de que nós criticávamos a falta do devido processo legal da Constituição. Eu sempre disse o seguinte, todos nós queremos o combate à corrupção. Eles tinham essa narrativa, né? Aquele que critica os excessos é contra o combate à corrupção. Isso é falso. Isso é leviano. Todos nós queremos. Mas eu quero o combate dentro dos limites constitucionais. Então, quando o Moro brigou lá e saiu do governo, eu achei muito interessante que a primeira providência dele foi contratar um bom advogado, um belo advogado lá de Curitiba, e o advogado fez uma petição pedindo paridade de armas, pedindo aquilo, Paulo, que ele nunca deu para os advogados, que ele nunca deu para a defesa. Mas tem que ser assim. Eu quero dar a eles o direito de se defender. Eu estava dizendo, antes de cair aqui, que o Moro dizia que a principal derrota dele foi quando eu entrei com a DC 43, depois a OAB entrou com a 44, e depois o PCdoB entrou com a 54, que foi a discussão sobre a presunção de inocência. Aquilo foi uma discussão que paralisou o país e que dividiu o Supremo. E nós ganhamos, evidentemente, o Supremo mandou cumprir a Constituição, só se pode prender pela Constituição brasileira após o trânsito em julgado. Me lembro dele comentar com várias pessoas que eu conheço que aquilo era a maior derrota da tal Lava Jato, que era uma instituição que eles julgavam que era maior do que o Ministério Público, que era maior do que o próprio Estado brasileiro. Hoje, essa vitória nossa tem que servir para ele. Processado e condenado, terá que ser recolhido ao cárcere tão somente após o trânsito em julgado. E assim que funciona a democracia. Nós não podemos usar a mesma régua deles. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu tenho repetido incessantemente. Se fôssemos usar a régua desse grupo de Curitiba e a régua desse juiz, os procuradores teriam que ter pedido a prisão deles e do juiz, e o juiz teria que ter prendido todos eles. Esse Castor, que você se referiu, há gravações. Eu sou advogado do Raul Smith, que tornei amigo dele, que não conseguimos ganhar o processo para que ele não viesse para o Brasil, exatamente pelo excesso de ilegalidade, exatamente porque aqui ele sofreria uma perseguição. Eles resolveram, após nós termos ganho a extradição, eles resolveram partir para cima da filha dele para pressionar. Isso é indigno. Tem gravações em que esses procuradores falam, não, vamos pedir, então, uma investigação da filha para pressionar o cidadão. Esse senhor, inclusive, pelo que diz dos jornais, até pediu uma licença para um tratamento psiquiátrico, alguma coisa assim, ele confessa que foi ele que pagou
através de uma pessoa que sequer sabia que estava pagando, aquele famoso outdoor, porque se sentiam semideuses, são fanáticos pelos Estados Unidos, são subservientes aos Estados Unidos, isso hoje está muito claro nas gravações, para pagar aquele outdoor onde eles pareciam heróis quando entravam em Curitiba. Então, nós queremos para eles rigorosamente o cumprimento da lei e a ampla defesa. Ampla defesa. Agora, na semana passada, nós conseguimos, nós somos advogada da senadora Cátia Abreu, nós conseguimos que se abrisse um processo contra o Deltran dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. E eu pergunto para os procuradores, que eu respeito profundamente a Procuradoria, por que há tanto corporativismo? Por que eles não investigam a fundo? Até para dar uma sociedade, para dizer o seguinte, opa, dar uma resposta à sociedade, opa, nós não somos assim. A Procuradoria como um todo não é assim. Ninguém quer esses abusos. Então, isso é muito importante. Esse momento é um momento muito rico sobre o aspecto de fazer cumprir a Constituição e, evidentemente, de enfrentar algumas injustiças. Se há nulidade num processo, se há parcialidade do juiz, o primeiro direito do cidadão é ser julgado por um juiz natural e absolutamente imparcial. Eu vou te dar um exemplo simples, para que nós saiamos da história do Lula, que é sempre bom sair. O cidadão está discutindo a guarda do filho. E, no dia anterior à audiência, ele descobre e-mails entre o advogado da outra parte e o juiz e o promotor dizendo, não, levante tal tese que eu te dou a guarda. Imagina o que é isso. Imagina o que é. Vamos esquecer a questão política. O direito ele tem que servir e atender a todos. Imagine você, proprietário de uma casa, seu único bem, e o banco que financiou vai à justiça e você descobre e-mails em que o advogado do banco está tramando com o juiz para dar a vitória ao banco, para você perder a casa. Isso é o que aconteceu em vários casos. Especificamente, nós temos um habeas corpus para julgar do ex-presidente Lula, mas tem que servir para todos. O juiz tem que ser imparcial. O juiz não pode coordenar como coordenava essa força-tarefa. É absolutamente vergonhoso. Olha, esse tema é um tema muito interessante. Lá eu fui advogado do Duda Mendonça no Mensalão. Aquilo foi a primeira vez que nós tivemos o que eu chamo de espetacularização do processo penal no Brasil, com gravíssimas consequências para o Estado Democrático de Direito. O meu cliente foi absolvido no Supremo, mas claramente houve por exemplo, essa teoria que você fala do domínio do fato, houve uma subleitura da teoria, alguns por desconhecimento mesmo, outros porque estava naquele momento em que havia uma pressão muito grande para condenar a qualquer custo. A tal efetividade do direito penal para muitos ministros é condenar. E aí começou a surgir, Paulo, aquilo que eu tenho sido um crítico ferrenho, os ministros supremos dizendo que tem que ouvir a voz das ruas, alto lá. O ministro Supremo ouve a Constituição Federal. Quem ouve a voz das ruas é o Congresso Nacional. O ministro Supremo não tem que ouvir a voz das ruas. Então, você tem toda a razão. Ali foi plantado esse germe do populismo, eu diria, judiciário, de certa forma. Gravíssimo. Gravíssimo. Agora, há uma reflexão que eu tenho feito nos últimos tempos, eu escrevi sobre isso. As pessoas, o que esse ex-juiz Moro e esses procuradores de triste memória, eles alegam? Mas o Supremo concordou com várias das condenações, concordou com vários dos processos, alto lá. Isso não é um fato. As pessoas têm que pensar, quem não é advogado não é obrigado a saber disso, que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal, ele pega a prova como posta e ele, evidentemente, pelo princípio da boa-fé objetiva, ele parte do pressuposto que aquela prova é uma prova rígida. Ele não enfrenta a prova da forma de fazer a prova, e nem pode. É assim o processo penal brasileiro, é assim o direito constitucional brasileiro. Agora, vários dos julgamentos que foram feitos, com prova agora sabidamente ilegal, sabidamente prostituída, é outro momento para o Supremo manifestar. O meu amigo Boaventura Souza Santos, um grande intelectual português, com quem eu tenho o prazer de conversar com muita frequência, ele escreveu um belíssimo artigo e num debate ele falou da necessidade, de certa forma, do Supremo se reencontrar com a nação brasileira. O ministro Gilmar Mendes, há um tempo atrás, talvez mais de um ano, quando começaram a se evidenciar os abusos que eu falo há 4 anos, 5 anos, eu tive 35 clientes na Lava Jato, não tive nenhum condenado. Prisões pontuais que nós conseguíamos posteriormente derrubar, mas de qualquer maneira eu via
Eu sempre digo o seguinte, esses advogados que faziam delação, claro, muitos deles dentro da legislação e com ética, mas alguns estavam muito perto desse esgoto para dizer que não sentiam o cheiro putrefato que vinha dali. Isso tem que ser investigado também. Para quem a gente tem autoridade, Paulo, de falar sobre o judiciário, de falar sobre esse juiz, falar sobre os procuradores, nós temos que falar sobre os advogados. Porque nesse famoso diálogo agora em que eles querem proteger a delegada que forjou um documento, no que está no diálogo, no momento ele fala assim, nós confiamos nos advogados. Alto lá. Como assim? Quer dizer que o advogado sabia que o documento era forjado? Isso tem que ser investigado, a ordem tem que tomar uma providência. Agora, quando o Gilmar disse lá atrás, o Supremo tem uma hora marcada com excesso das prisões preventivas, é uma sinalização, os processos demoram a chegar ao Supremo. O Supremo não é uma quarta instância. Isso é um fato. E o Supremo tem agido dando limites para as denúncias, para essa maldita fábrica de delação que se criou no Brasil, dando limite para as delações, porque eles realmente prostituíram o Instituto da Delação, que é um instituto importantíssimo no combate ao crime organizado, só que eles usavam a delação usava a prisão para ter a delação e usava a delação para fazer jogo político, porque aqui era um partido político. Inclusive, em boa hora, o ministro Alexandre proibiu o uso daquele fundo bilionário, que aquele fundo queria exatamente subsidiar e fortalecer esse grupo político. Se o ministro Alexandre não tivesse, Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal, tido a coragem de ser firme, esse grupo bilionário estaria fazendo política com dinheiro público. Essa é a verdade. Então, o Supremo Tribunal agora, e o Boaventura fala sobre isso, ele há que dar uma resposta à sociedade brasileira e à nação brasileira. Porque agora sim, as questões estão chegando no Supremo de uma forma madura. Não é possível que um juiz coordene uma força-tarefa. O juiz ele tem que ter uma equidistância das duas partes. Ele tem que analisar os fatos. Esse é o primeiro direito do cidadão. Julgar de acordo com o que consta dos autos. Isso não aconteceu. Havia um grupo político que tinha um interesse político. Eu falo isso há 5 anos. Eles tinham um interesse político e eles ganharam. Eles conseguiram, na visão deles, tosca, mesquinha, banal, eles conseguiram eleger o atual presidente da República. Tudo isso nós estamos vivendo, esse negacionismo, essa falta absoluta de respeito, de empatia, de respeito ao povo brasileiro, vem como fruto do trabalho desse grupo de Curitiba. Que agora, inclusive, é muito interessante, o doutor Procurador-Geral da República, com muita coragem e independência, ele não é que ele terminou com a Força-Tarefa, não é isso. A Força-Tarefa Curitiba foi alocada dentro de um GAECO, que é um grupo que já existe há muitos anos. E os procuradores agiram, os procuradores da Força-Tarefa, Deltan e o grupinho dele, agiram como se tivesse um certo desdém pelos procuradores que estão trabalhando. Só eles é que são honestos? Eles são os vestais da República? Por que eles não querem trabalhar como os demais procuradores trabalham? Eu, há 4 anos, venho falando pelo Brasil, Paulo, da necessidade de investigar, por exemplo, o excesso de diárias. Vejam bem, não é possível, e eu ouvia falar que procuradores moravam em Curitiba, convocados pela Força-Tarefa, e recebiam diárias. Eu várias vezes falei sobre isso em debates. Agora começou a investigação. O TCU, nas mãos de um ministro sério e muito responsável, o doutor Bruno Dantas, o ministro Bruno Dantas, ao que consta pela imprensa, está fazendo uma investigação, porque o Poder 360 fez uma matéria dizendo que apenas 5 ou 4 procuradores receberam 4 milhões de reais de diária. Ora, imagine o que é isso. Eu sou amigo e às vezes tenho relação pessoal mesmo com vários procuradores, vários advogados da União, vários membros da AGU. Eu nunca vi nada parecido. Imagine se o funcionário público tivesse direito... Isso aí quebraria o país, esse número de diárias. Então, nós temos que encarar a questão sobre o prisma criminal, eles têm que ser investigados, temos que encarar a questão dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, porque o juiz, ele malandramente saiu do cargo dele, porque ele queria ser presidente da República. Não quis ser ministro supremo, não, na minha visão. Eu falo isso há 3 anos. Primeiro que ele sabe que não sabe nada de direito para ser ministro supremo. Uma coisa é você ter assessor, faz uma sentença e você assina. A outra é você sentar no plenário do Supremo e discutir com o ministro Marco Aurélio, e discutir com o ministro Gilmar. Quer dizer, ele sabe que não tem competência para isso. Ele queria ser, e é um direito dele, desde que no uso
do seu direito político, candidatar-se à presidência da República. Essa sempre foi a minha visão. Então, eu acho que tem que responder. Ele não pode mais responder pelo Conselho Nacional de Justiça, porque deixou de ser juiz. Mas ele está agora sendo investigado por várias instâncias, inclusive pelo Tribunal de Contas. É importantíssimo que o Tribunal de Contas, na minha visão, diga o seguinte: opa, essas diárias aqui vão ter que ser devolvidas. Você pegou o diário de forma ilegal. Por quê? Agora, hoje, na imprensa, está o desdém deles quando a Procuradoria comprou determinado aparelho de celular de R$ 3.000 para cada um deles, e eles que têm salários, felizmente, muito bem pagos, que tem que ser bem pago, o Procurador da República tem que ser muito bem pago, porque tem uma importância fundamental no Estado brasileiro. Eles, no meu ponto de vista, instrumentalizaram o Ministério Público. Um grupo pequeno, não são todos os membros do Ministério Público.